Chapter 1. O abismo chamado horizonte. Existe um lugar no universo onde a realidade, simplesmente, deixa de existir. Um ponto tão denso, tão faminto, que até a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, é engolida para sempre. E o mais perturbador? Esse lugar não é uma lenda. Ele existe. Agora. A bilhões de quilômetros de você, e talvez, em algum canto da galáxia, muito mais perto do que gostaríamos de admitir. Chamamos esse lugar de buraco negro. Mas o nome, por mais poético que pareça, não faz justiça ao mistério. Um buraco negro não é um buraco. Não é um túnel. Não é um vazio. É exatamente o contrário. É concentração absoluta. É matéria esmagada até o limite da própria existência, dobrando o tecido do espaço e do tempo como se fosse um lençol puxado por mãos invisíveis. E o resultado dessa força é algo que desafia tudo o que aprendemos na escola sobre como o mundo funciona. Já parou para pensar que tudo ao seu redor obedece a regras? A maçã cai. A água escorre. A luz ilumina. Existe uma lógica silenciosa que governa cada gesto do universo, das estrelas mais distantes até o bater do seu coração. Mas dentro de um buraco negro, essa lógica se quebra. As equações que nossos maiores gênios escreveram, Newton, Einstein, Hawking, param de funcionar. O universo, ali dentro, fala uma língua que ninguém aprendeu a traduzir. Imagine um oceano calmo, imenso, escuro. E, no meio dele, um redemoinho. Mas não um redemoinho qualquer. Um redemoinho tão profundo que, se um pequeno barco chegasse perto demais, não haveria remo, motor ou vento capaz de trazê-lo de volta. Existe uma linha invisível nesse redemoinho, uma borda silenciosa onde o retorno se torna impossível. Os cientistas chamam essa fronteira de horizonte de eventos. E ela é, talvez, o conceito mais solitário já pensado pela humanidade. O horizonte de eventos é um ponto sem volta. Um antes e um depois. De fora, tudo parece normal. Você poderia até passar perto dele sem perceber, flutuando tranquilamente pelo espaço. Mas assim que cruzasse essa linha, tudo mudaria. Não haveria alarme. Não haveria estrondo. Apenas um silêncio cósmico, enquanto o universo, aos poucos, deixa de te alcançar. Nenhum sinal, nenhuma luz, nenhum grito conseguiria voltar para contar o que aconteceu do outro lado. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Os buracos negros não nasceram do nada. Eles são, em essência, os túmulos de estrelas gigantes. Estrelas que viveram milhões de anos, que brilharam com tanta intensidade que ofuscariam o nosso Sol, e que, um dia, ficaram sem combustível. Quando isso acontece, a gravidade, aquela mesma força gentil que nos mantém de pé no chão, se torna uma inimiga implacável. Ela começa a puxar a estrela para dentro de si mesma, até esmagá-la em algo menor que uma cidade. Menor que uma casa. Menor que um ponto. Pense nisso por um instante. Tudo aquilo que brilhou por eras, tudo aquilo que iluminou planetas, e quem sabe, mundos com vida, terminando comprimido em um espaço impossível de imaginar. É como se o universo nos lembrasse, em voz baixa, que nada, absolutamente nada, é eterno. Nem as estrelas. Nem a luz. Nem o tempo. E talvez seja justamente por isso que os buracos negros mexem tanto com a gente. Eles não são apenas objetos astronômicos. São espelhos. Refletem nosso medo do fim, nosso fascínio pelo desconhecido, nossa pequenez diante de um cosmos que não pede licença para existir. Olhar para um buraco negro é,
de certa forma, olhar para dentro de nós mesmos e perceber como é tênue a linha entre o que compreendemos e o que, talvez, nunca iremos compreender. Mas uma pergunta continua pairando, como uma brasa acesa no escuro. Se o horizonte de eventos é a fronteira do não retorno, o que, exatamente, acontece com quem atravessa essa linha? O corpo, a consciência, o tempo, tudo se perde? Ou algo ainda mais surpreendente nos espera do outro lado? É para dentro dessa queda silenciosa que iremos agora. Chapter 2 – Espaguete cósmico e o fim do tempo. Imagine que, por algum impulso de curiosidade, você decidisse viajar até um buraco negro. O que aconteceria com você? A resposta é, ao mesmo tempo, bela e perturbadora. Antes mesmo de cruzar aquela fronteira invisível chamada horizonte de eventos, seu corpo começaria a mudar de uma forma que nenhum ser humano jamais experimentou. A gravidade de um buraco negro não puxa tudo igualmente. Seus pés, um pouco mais próximos do centro, sentiriam uma atração muito mais forte do que sua cabeça. Pense em uma massa de pizza sendo esticada entre duas mãos. Sua cabeça ficaria para trás, seus pés disparariam para frente, e o espaço entre eles se alongaria sem parar. Os cientistas batizaram esse processo com um nome quase gentil para algo tão brutal: espaguetificação. Você se transformaria em uma fina linha de átomos. Um fio cósmico, silencioso, dissolvido na escuridão. Mas a gravidade é apenas parte dessa estranheza. Há algo ainda mais inquietante acontecendo lá. O tempo começa a se comportar de um jeito que parece saído de um sonho. Imagine um amigo seu observando tudo de uma nave distante, a salvo da atração do buraco negro. Para ele, você não estaria mergulhando rapidamente no abismo. Pelo contrário, você pareceria desacelerar. Cada gesto seu ficaria mais lento, cada segundo mais longo. Com o tempo, seu movimento seria tão vagaroso que, aos olhos dele, você ficaria congelado, suspenso na borda do horizonte como uma fotografia que nunca termina de ser revelada. Já parou para pensar que duas pessoas podem viver o mesmo instante de formas completamente diferentes? Pois é isso que a relatividade de Einstein nos ensina. O tempo não é uma régua fixa que marca o mesmo ritmo para todos. Ele é mais parecido com um rio, que corre em velocidades diferentes dependendo do terreno por onde passa. Perto de um buraco negro, esse rio se arrasta. E, no limite do horizonte, ele praticamente para. Do seu ponto de vista, porém, nada pareceria estranho no começo. Seu relógio continuaria marcando os segundos normalmente. Você cruzaria o horizonte de eventos sem sentir nenhuma barreira física, nenhum muro, nenhum aviso. Apenas silêncio. Apenas escuridão. E uma viagem sem retorno para um lugar que a ciência ainda não sabe descrever. É curioso perceber como o horizonte de eventos não é uma parede, mas uma fronteira matemática. Como a linha do Equador, ele existe, mas não pode ser tocado. A diferença é que, ao cruzar o Equador, você pode voltar. Ao cruzar o horizonte, não há mais volta. A luz que sairia dos seus olhos jamais alcançaria o universo lá fora. Você se tornaria invisível, apagado, esquecido pela realidade que conhecemos. E talvez seja isso que torna os buracos negros tão fascinantes. Eles nos forçam a aceitar que o universo guarda regiões onde até mesmo conceitos tão sólidos quanto o tempo e espaço perdem a forma. Regiões onde o relógio hesita, onde a matéria se dissolve, onde o conhecido termina e o mistério começa. Mas então surge a pergunta que talvez seja a mais intrigante de todas: se você cruzasse o horizonte e continuasse caindo, para onde exatamente estaria indo?
O que o aguardaria no coração daquela escuridão infinita? Existe um fim, um fundo, um destino final? Ou a queda seria eterna, atravessando camadas de espaço-tempo que sequer compreendemos? É no centro desse abismo que mora o maior enigma de todos. E é para lá que nossos pensamentos, sem pressa, agora se dirigem. Chapter 3 – Singularidade e o eco do infinito. Imagine espremer toda a massa do planeta Terra dentro de uma bolinha de gude. Agora imagine espremer essa bolinha até que ela tenha o tamanho de nada. Zero. Um ponto sem volume, sem dimensão, sem espaço algum. Isso é uma singularidade. O coração silencioso e invisível de todo buraco negro. Um lugar onde a matéria não é apenas densa, ela é infinitamente densa. E quando a física encontra o infinito, ela simplesmente desiste. As equações que descrevem tão bem o nosso mundo, desde a queda de uma maçã até o movimento das galáxias, travam. Tornam-se como um computador que trava diante de uma conta impossível. É aqui que a ciência se curva diante do mistério. Einstein, o homem que praticamente desenhou o mapa do cosmos, considerava as singularidades o lugar onde a sua própria teoria da relatividade geral falhava consigo mesma. Já parou para pensar no que significa uma teoria admitir a própria derrota? Significa que existe algo, lá dentro, que ainda não temos a linguagem matemática para descrever. Algo tão estranho que precisaríamos de uma nova física, uma união entre o mundo gigantesco da gravidade e o mundo minúsculo das partículas quânticas. E essa união, sonhada há mais de 100 anos, ainda não chegou. Alguns físicos, porém, ousam sonhar ainda mais longe. E se a singularidade não for um fim, mas uma passagem? Existe uma ideia fascinante chamada Ponte de Einstein-Rosen, mais conhecida como o buraco de minhoca. Seria como se o tecido do espaço-tempo pudesse se dobrar sobre si mesmo, criando um túnel entre dois pontos distantes do universo. Ou talvez, entre dois universos diferentes. É puramente teórico. Importante lembrar, ninguém jamais observou um. Mas a matemática permite. E quando a matemática permite, a curiosidade humana não resiste. E há uma hipótese ainda mais ousada. O nosso próprio universo começou com uma expansão a partir de um ponto infinitamente denso, o Big Bang. Isso soa familiar? Alguns cosmólogos sugerem, com cuidado, que o nascimento do nosso universo pode ter sido o outro lado de um buraco negro em algum outro cosmos. Se isso for verdade, cada buraco negro que vemos por aí poderia estar dando à luz um universo inteiro, invisível para nós. Um jardim cósmico infinito, florescendo em silêncio. Ninguém pode provar. Ninguém pode refutar. Apenas imaginar. E talvez seja exatamente esse o presente que os buracos negros nos oferecem. Não respostas, mas perguntas melhores. Eles nos lembram de algo que esquecemos facilmente no corre-corre dos dias. Quase tudo sobre o universo ainda é desconhecido. E isso não é motivo para medo. É motivo para encantamento. A cada estrela que brilha no céu, lá está, flutuando, o convite para se maravilhar. Pense na sua vida cotidiana. As preocupações com o trabalho, as pequenas discussões, as dúvidas que parecem enormes. Agora compare com a imensidão de um universo que talvez esteja inteiro dentro de uma singularidade dentro de outro universo maior. Nossos problemas não deixam de importar, claro. Mas ganham uma proporção mais suave, mais gentil. Somos poeira de estrelas, contemplando o lugar onde até a luz se rende. E talvez, no silêncio profundo desta noite, enquanto o mundo dorme ao seu redor, você possa ouvir esse eco antigo. O sussurro do infinito,
vindo de lugares que nenhum olho jamais verá. Os buracos negros guardam segredos que ainda não somos capazes de compreender. Mas o mais belo mistério, aquele que carregamos todos os dias sem perceber, talvez não esteja lá longe, a bilhões de anos-luz. Talvez ele esteja aqui, agora, dentro de cada um de nós, todas as vezes em que olhamos para as estrelas e sentimos que somos parte de algo imenso. Durma sabendo disso. Boa noite.